Olá, Meizote Virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar sobre um elemento surpresa que realmente agitou o mercado que simplesmente não estava preparado para ele e que, aliás, fez as ações da Petrobras dispararem 5% e acabou liderando as maiores altas da Bolsa de Valores, mesmo num dia de aversão ao risco da renda variável, o que acabou também trazendo otimismo para o setor e assim as ações da Prio com Prio 3 também dispararam no mercado, sendo que a Petrobras vinha desde o dia 24 de janeiro em constantes quedas no mercado, mas recentemente ela até tentou fazer aqui um repique de alta sem grande sucesso. Mas realmente foi com o dia de hoje que a empresa acabou fazendo aqui um pivô de alta nas suas cotações. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito desse elemento surpresa e vamos avaliar se ele pode ou não ajudar a companhia nesse momento, além também dos dividendos para o ano de 2023. Afinal, a empresa já divulgou seu planejamento estratégico para o ano de 2023 até o ano de 2027, além de fazer análise técnica e fundamentalista do ativo e trazer para vocês a avaliação se as ações da Petrobras com PETR4, que são as ações preferenciais, se está descontada no mercado neste momento. E é por essa razão que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo justamente para ajudar o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bom, então primeiro vamos falar aqui a respeito da notícia que está no mercado, muito forte por sinal, que é sobre o corte da OPEP e segundo os analistas, isso pode pressionar a diretoria da Petrobras por conta de desafios políticos e econômicos. E para quem não sabe o que é a OPEP, ela é uma aliança liderada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sendo que a sigla OPEP+, foi criada no ano de 2016, quando a OPEP se juntou a outros produtores de petróleo, justamente para poder cortar a produção e equilibrar o mercado de petróleo que estava sofrendo com excesso de oferta e preços muito baixos. Então é comum ver os países membros da OPEP+, se reunirem justamente para poder discutir sobre a produção de petróleo e também os níveis de corte de produção a serem implementados pelos países que fazem parte dessa organização. E assim, equilibrar o mercado e também garantir preços mais estáveis e sustentáveis de petróleo. Desse modo, a OPEP acaba sendo uma referência global a respeito do assunto. E segundo os cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma empresa de consultoria justamente que fornece análises e estudos sobre o mercado de energia, infraestrutura e recursos naturais, incluindo petróleo, é claro, e o gás natural, a gasolina da Petrobras estava 9,31% abaixo do que é praticado no mercado externo. Isso de acordo com o fechamento da última sexta-feira, ao passo que o diesel estava 4,34% acima desse pareamento com o mercado externo. E o fato aqui é que a OPEP realmente fez corte extra de oferta pelo cartel de grandes exportadores que fazem parte desse conglomerado. E esse comunicado do corte da produção de petróleo puxou o preço do barril do petróleo, aqui chamado Brent, que é um dos principais indicadores que é levado em conta na política de preços da Petrobras, saltaram mais de $5 o barril justamente no dia de hoje, segunda-feira, dia 3 de abril, fechando com altas superiores a 6% depois que a OPEP, incluindo a Rússia, anunciaram novos cortes de produção. E com isso, os analistas acreditam que o barril do petróleo pode passar de $100 o barril, sendo que essa matéria também saiu na BBC, informando que a OPEP está fazendo esse corte de produção de petróleo e como isso pode afetar o nosso bolso. E a primeira pergunta é justamente sobre por que a organização está cortando a produção de petróleo. E aqui destaca que o corte mais recente foi de 1,66 milhão de barris de petróleo por dia e depois aconteceu outro corte em outubro de 2022 na ordem de 2 milhões de barris de petróleo. E para muitos analistas, isso foi realmente uma surpresa completa. De acordo com eles, esse movimento ele é preventivo da OPEP justamente por avaliar que a demanda mundial por petróleo não será tão robusta quanto se previa anteriormente. E ainda destaca que no ano de 2020, a produção de petróleo sofreu um corte na ordem de 9 milhões de barris por dia em resposta à pandemia. Mas é claro que, subindo o preço do barril do petróleo, isso traz consequências indesejadas. Obviamente, o aumento do preço dos combustíveis e também da inflação no mundo todo, porque sabemos que é o combustível fóssil que move a maioria dos países. Mas no mercado da Bolsa de Valores, as altas foram de 4,76% para as ações ordinárias da Petrobras, 4,43% para as preferenciais, 3,88% para a Prio 3. As ações da 3R também valorizaram no dia de hoje, 1,56%, e da Petro Recôncavo, 1,38%. É exatamente quando falamos das
consequências do aumento do barril do petróleo, é que também precisamos falar das políticas que estão relacionadas à Petrobras e também da área político-econômica da empresa. Afinal, como eu mencionei, isso afeta diversos outros setores do país e, obviamente, a política vigente da companhia, onde o atual presidente da Petrobras tem defendido alterar a política de preços da Petrobras para deixar de considerar o PPI, que é o preço de paridade de importação, onde ele defende ser importante ainda seguir o mercado internacional para a definição dos preços, uma vez que o Brasil não é autossuficiente em combustíveis e depende de importações. No entanto, ele também defende que é importante considerar aqui o mercado internacional justamente para fazer a definição dos preços da empresa. Afinal, o Brasil não é autossuficiente em combustíveis e depende de importações. Lembrando que a diretoria da Petrobras tomou posse na semana passada, mas agora em abril vai ter um novo conselho de administração para a companhia. E assim, teoricamente, a empresa vai ter mais capacidade de mudar suas políticas comerciais de forma mais radical, se realmente for interesse do governo, o que a gente já sabe que é. Bem, de uma maneira ou de outra, é importante falar sobre o novo planejamento estratégico do ano de 2023 até o ano de 2027, já aprovado e divulgado pela companhia. Lembrando que eu trouxe para vocês no canal que a empresa pretende investir 78 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Mas esse é o ponto que precisamos falar dos dividendos. Afinal, a política de remuneração aos acionistas que vai levar aos dividendos, ela foi também divulgada nesse documento, que é o planejamento estratégico, onde os acionistas estão contando com esse compromisso da Petrobras até o ano de 2027. E nela destaca que o dividendo mínimo anual vai ser de 4 bilhões de dólares para o exercício em que o preço do barril do petróleo do Brent for superior a 40 dólares o barril. E como estamos vendo, ele está muito acima disso e pode ficar ainda maior. Sem falar que a dívida bruta da empresa tem que ser menor do que 65 bilhões de dólares e, naturalmente, um resultado positivo. E aqui vocês podem ver a palavra acumulado, porque ele é referente ao exercício social, onde vai ser 60% do fluxo de caixa operacional da companhia, menos os investimentos dela. E observem que antes de vir para essa página, eu já tinha falado para vocês da meta da empresa de investir 78 bilhões de dólares em 5 anos. Mas sobre o ponto de vista do endividamento da empresa, a Petrobras tem sistematicamente caído com o seu endividamento desde o ano de 2019. E fica claro de ver que está bem mais complicado para a empresa baixar esse endividamento desde o início do ano de 2022, ficando aqui com 53,8 bilhões de dólares de endividamento no fechamento do quarto trimestre do ano de 2022. Está bastante controlado, observando aqui a dívida bruta da empresa. Então temos o primeiro item ok e também o segundo item ok, sem falar que o caixa da empresa é mais do que suficiente para poder tratar todos os investimentos e 60% ainda vai gerar bons dividendos. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise totalmente voltada nesse quesito aqui, mas para isso eu preciso que vocês deixem nos comentários abaixo para entender que esse conteúdo é relevante para você. Sem falar, e esse é um ponto que interessa muito para os investidores de longo prazo, é a respeito da frequência de pagamento de dividendos. Lembrando que a empresa precisa ter todos esses itens aqui para justamente fazer pagamento de dividendos. Por isso que quando vocês me perguntam nos comentários dos vídeos quantas vezes uma determinada empresa faz pagamentos por ano, não é tão simples de responder. É preciso explicar tudo isso aqui para que o investidor não fique com falsas expectativas de recebimento de dividendos, não importa o que aconteça. Tem muita coisa que influencia nos resultados da empresa e, por consequência, no pagamento de dividendos. E é por isso que se chama política de distribuição de lucros ou política de remuneração aos acionistas ou simplesmente política de dividendos, porque existe realmente uma política por trás para garantir o pagamento dos dividendos. Alerta feito, então a empresa também está se comprometendo em fazer pagamentos trimestrais, ainda com possibilidade de fazer pagamentos extraordinários, independente do nível de endividamento, e essa aqui é uma ótima notícia para os investidores, mas novamente a empresa destaca que em qualquer situação os dividendos não podem comprometer a sustentabilidade financeira da companhia em nenhum tempo e de nenhuma forma, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Atualmente, as ações PET-R4 estão aqui cotadas a R$ 24,44, valorizando muitíssimo nos últimos 12 meses, em 26,63%. O PL da Petrobras não tem nem o que falar, ele é muito barato, ele é de graça no mercado. Um múltiplo de 1,69 no preço dividido pelo lucro significa que a companhia consegue pagar todo o seu valor de mercado em pouco mais de 1 ano e meio. É claro que eu estou fazendo uma simplificação, porque os lucros da empresa eles não vão se manter dessa maneira e dessa grandeza para sempre, porque o negócio da empresa é um negócio cíclico.
Mas nesse momento, olhando para o retrovisor, como eu chamo esses indicadores aqui, a empresa está simplesmente muito descontada no mercado. Lembrando que o benchmark para o PL é de um múltiplo de até 15 vezes. E o PVP da companhia não deixa dúvidas. A empresa está 13% mais barata do que seu valor patrimonial. E ainda por cima com dividend yield inacreditável de 68,74% dos últimos 12 meses. Alerta novamente que eu já vinha trazido para vocês diversas vezes aqui no canal, que a empresa não tem condições de manter esses dividendos para sempre. Então é importante falar isso, porque às vezes as pessoas pensam em pegar financiamentos ou vender sua casa, vender seu carro para poder investir na Petrobras. Pense 2, 3 vezes antes de fazer isso. É claro, o patrimônio é seu, mas fica aqui o alerta também. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam nos comentários qual ação comprar de uma determinada empresa. No caso, como estamos falando aqui da Petrobras, estou trazendo as duas ações para colocar no panorama e ficar fácil de avaliar qual das duas está mais vantajosa nesse momento. E só de olhar para essa tabela aqui fica muito fácil de entender. PET-R4, que são as ações preferenciais, estão muito mais baratas nesse momento, tanto no PL quanto também no PVP. E isso indica que a relação da remuneração dividido pelas cotações atuais vai gerar um dividend yield muito mais vantajoso para a PET-R4 nesse momento, indicando que as ações PET-R4 ela tem a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield neste momento. Só indicadores adicionais aqui é que a empresa tem uma taxa de crescimento anual composta dos últimos 5 anos para as suas receitas, um crescimento de 12,88% e para os lucros 47,91%. A empresa simplesmente decolou nesses últimos 2 anos. E olhando para as ações PET-R4 no gráfico diário, ou seja, cada candle desse aqui é um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E nesse sentido, é como eu expliquei logo na introdução do vídeo, realmente as cotações estão caindo há vários meses, até que no dia de hoje, dia 3 de abril, as cotações simplesmente conseguiram fazer aqui um pivô de alta. E isso na análise técnica é um indicativo de valorização das cotações. Até porque uma análise de tendência ela consiste em avaliar topos e fundos. E para ter uma tendência de alta, os topos e fundos precisam ser ascendentes. Exatamente como aconteceu aqui. Ainda mais reforçado porque essa vela ela acabou de passar pela média móvel exponencial de 200 períodos, representado nessa linha verde, e ainda por cima temos a média móvel de 21 períodos, que é a mais rápida, prestes a cruzar a média móvel exponencial de 200 períodos, que é a média mais lenta, reforçando a ideia que existe a possibilidade de valorização das cotações. Olhando para o script da VWAP do ativo virtual, podemos ver que não existe um intervalo tão significativo nesse momento até R$ 26,22. Mas eu digo para vocês, existe uma faixa de resistência de preços justamente nessa região em que as cotações estão. É importante citar isso apenas porque estamos fazendo o estudo de PET-R4. Mas, como eu mencionei, existem muitos elementos que levam a acreditar que as cotações realmente vão valorizar. Tanto fundamentalista, através das notícias mais recentes, que eu acabei de trazer para vocês, cobrindo nesse vídeo, análise de indicadores, também mostrando que a empresa está muito descontada, e agora na análise técnica. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, ainda por cima eu trago o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente comparar as cotações através do preço versus o LPA, que é o lucro por ação, ou seja, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, olhando aqui para as cotações e para o LPA, com o fechamento do quarto trimestre do ano de 2022, ou seja, o mais recente, realmente essa queda das cotações colaboraram muito para aumentar a discrepância, ou seja, essa diferença entre as cotações e o LPA nesse momento, mostrando que existe sim uma forte assimetria favorável relacionada a esse indicador também. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da Petrobras e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.